Desejo saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Desde já eu louvo a Deus por esse dia chuvoso, domingo chuvoso. Mas eu louvo a Deus por estar fazendo esta live com os irmãos sobre essa lição, a lição 6 da EBD. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A lição 6 que vai falar sobre Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. A lição 6. Desde já eu louvo a Deus pela vida de todos os irmãos da nossa igreja aí, do nosso pastor, do nosso dirigente, pastor setorial, dirigente pastor Robson da congregação, sua esposa, sua família. Nós damos graças a Deus por esse dia, pela oportunidade de poder estudar a palavra de Deus e fazer a divulgação dessa live no Brasil e no mundo. Desde já eu quero orar ao Senhor, pedir a Deus a direção de Deus sobre esse trabalho e a bênção de Deus sobre todos nós. Querido e amantíssimo Deus, nós te damos graças, Senhor, porque, Deus, neste momento, Pai, vamos começar um estudo sobre a Tua Palavra. Meu Deus, sobre como o Senhor despertou o Teu filho Neemias, copeiro do rei Artaxerxes, para, Deus, ir edificar aqueles muros. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos inspirar também, nos despertar, Senhor, para fazer a Tua obra, para edificar os muros que estão caídos da nossa vida, da nossa cidade, do nosso país, meu Pai. Oh Deus, quem sabe os muros espirituais, as portas espirituais, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha edificar as nossas vidas, venha perdoar os nossos pecados, venha iluminar, Senhor, meu Deus e meu Pai, as nossas mentes, nos ensinar, Deus, sobre a Tua Palavra. Nós somos gratos a Ti por este dia, meu Deus, em nome de Jesus, amém. O textuário da lição 6, Neemias, da reconstrução dos muros. Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. O textuário diz assim: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição, nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação. Por isso que Deus despertou em Neemias a reconstrução dos muros. Mas os teus muros chamarás salvação, e as tuas portas chamarás louvor. Está escrito no livro de Isaías, capítulo 60, verso 18. A verdade prática diz: somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. Então, que nós sejamos despertados por Deus neste dia para realizarmos a sua obra com maestria. Louvado seja o nome do Senhor por isto. A leitura bíblica em classe ela começa no livro de Neemias 1, de 1 a 4, e no capítulo 2, de 1 a 9, e Neemias 3. E diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, ou no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ou seja, irmão de Neemias, ele e alguns de Judá, e perguntou-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro. Lá na província estão em grande miséria, meu Deus, e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido. Eita, meu Deus. E os muros de Jerusalém fendidos, e suas portas queimadas a fogo. Meu Deus eterno.
E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, meu Deus. E por alguns dias estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, meus amados. Meu Deus, grande é esse mistério, Pai. Se compadecer da necessidade dos demais, da miséria, da fraqueza de muitos, que a Bíblia diz que a gente tem que se compadecer dos fracos na fé. Meu Deus. Neemias 2. E sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e dei ao rei. Porém, nunca antes estivera tão triste diante do rei. E o rei me disse: por que estás triste? Por que estás triste o teu rosto? Pois não estás doente? O rei perguntando para Neemias. Não é isto senão tristeza de coração? Então temi muito, em grande maneira. O rei dizendo para Neemias que ele estava triste de coração. Então o rei tinha muita intimidade e gostava do seu copeiro, ou seja, eles tinham uma intimidade entre eles aí. Louvado seja Deus, o rei. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, ó rei, estando a cidade, aleluia, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas suas portas a fogo. Meu Deus. E o rei me disse: que me impedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Porque o rei perguntou para mim: o que você quer que eu faça? Em outras palavras, o que me impede agora? Meu Deus. E disse eu ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, aleluia, louvado seja Deus, é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. Eita homem, meu Deus, ô Pai eterno de glória. Então o rei me disse, estando a rainha assentada ao lado, junto do rei, aleluia: quando durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Ou seja, o rei chegou para ele e falou: você vai fazer essa viagem, mas quanto tempo você volta? Não é verdade? E disse mais ao rei: se ao rei me parece bem, dei-me cartas para os governadores da além do rio, para que me dê passagem até que eu chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do passo da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que houver de entrar. E o rei me deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Ele se expressou dessa maneira. Então vinha aos governadores da além do rio e dele cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. Olha só, ele enviou chefes do exército e cavaleiros. Então, meus amados irmãos, está aí a grande empreitada, o grande projeto de Neemias, que era erguer os muros e as portas. Estava lançado diante de Deus, e pelo sentimento, pela tristeza do seu coração, a Bíblia diz que o rei deu crédito, deu cartas e deu condições para Neemias erguer esse templo. Mas o rei ficou preocupado. Por que o rei ficou preocupado, meus amados irmãos? Ora, Neemias, meus amados irmãos, era copeiro do rei. Era Neemias, meus amados irmãos, que provava o vinho antes do rei tomar.
Era um copeiro de confiança do rei, era uma pessoa de confiança da corte real. Ou seja, se Neemias tomasse o vinho e estivesse envenenado, ele tinha que tomar antes do rei, então ele tinha que morrer antes. Então, meus amados irmãos, era um cargo de muita confiança, um cargo de confiança do rei Artaxerxes. E ele precisava saber quando era que Neemias voltava, porque vá que entre outro copeiro aí, que não tivesse a mesma idoneidade, a mesmo temor, o mesmo amor, a mesma confiança que Neemias tinha e que o rei tinha sobre Neemias, e viesse aquela pessoa de confiança para provar o vinho antes do rei tomar. E o rei venha falecer por conta de um envenenamento. Então, meus amados irmãos, tudo isso é comprometedor. Mas a Bíblia diz que aquele que tem compromisso com Deus, Deus cuida das coisas dele e das pessoas que estão ao seu lado. Pode ter certeza disso, meu amado que está aí do outro lado. Daquele que tem compromisso com Deus, Deus cuida de você e das pessoas que estão ao seu lado. Não tenha medo disso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos louvar o hino 77 da nossa harpa, que é guarda o contato com teu Salvador. Eu vou colocar, eu vou ligar o som, né? Porque de manhã a gente não tem a voz muito boa e para sair melhor, eu vou só acompanhar na harpa aqui. Se os irmãos quiserem acompanhar, guarda o contato com teu Salvador. Ser um vencedor. Queres tu cantar nas lutas e na dor, ser alegre, qual bom lutador. Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás. De mundos vivem muitos apesar, cujos corações transbordam de pesar. Com Deus o contato deves tu guardar, oh glória. Contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Sendo alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Glória em ti sempre permanecer. E ter poder. Pela senda alegre tu caminharás, com teu Salvador. Deixa teu Espírito implante em teu ser, o amor de Cristo. Divinal prazer, queres neste mundo todo mal vencer. Terás poder com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre Então, meus amados irmãos, guardando o contato com o nosso Salvador, louvado seja Deus. Aleluia, meu Deus eterno de glória. Para interagir, nesta lição estudaremos a respeito da reconstrução dos muros de Jerusalém. Veremos que Neemias foi escolhido pelo Senhor como líder para esta grandiosa obra. Neemias era um homem íntegro que dependia inteiramente de Deus e de sua palavra.
Aleluia. Além de trabalhar arduamente na construção dos muros e portas, ele teve que enfrentar inimigos externos e internos, homens que se infiltraram no meio dos trabalhadores, cujo único objetivo era atrapalhar e impedir a reforma da cidade. Porém, Neemias não se deixou intimidar pelos adversários. Aprendemos como exemplo da vida deste servo de Deus, que todas as vezes, mas é todas, aleluia, todas as vezes que desejamos empreender ou fazer algo em favor do povo de Deus, os adversários se levantam. Você já deve ter provado isso, meu amado irmão, porque eu já provei isso várias vezes. Os adversários se levantam, mas quando nós confiamos no Todo-Poderoso, inteiramente recebemos força e coragem para lutar. Louvado seja Deus. Deus colocou em suas mãos uma importante obra, ensinar a sua palavra. Então não desista diante dos desafios dos inimigos e das dificuldades. E diga-se de passagem aqui, uma palavrinha. O Neemias era copeiro do rei Artaxerxes. Eu passo aqui uma pergunta para os irmãos. O que é que um copeiro, me desculpa aqui, entende de construção civil? Me fala aí. Ele pode até entender, mas liderar uma equipe, fazer, levantar esses muros num tempo recorde, que a Bíblia fala que foi 52 dias. Meus irmãos, a Bíblia diz que tudo, mas é tudo, aquilo que nós intentamos fazer para Deus e com Deus, aquele que não são capacitados, Deus capacita. Então não tenha medo de enfrentar dificuldade, de pegar uma batalha, de ser desafiados por Deus para fazer algo para Ele, porque Ele está disposto e pronto a ensinar a mim e a você, a preparar e capacitar a mim e a você a fazer para Ele com maestria, com graça e com poder. Então, meus amados irmãos, Deus colocou na mão de Neemias algo que ele não tinha noção de como era, mas ele queria fazer. Então, meus amados irmãos, eu entendo que Deus é quem capacita. É Deus quem capacita a gente a fazer as coisas, irmãos, que às vezes a gente não sabe por onde começar. Então não tenha medo disso, de ser chamado e ser capacitado por Deus para fazer aquilo que Ele quer. Nessa lição estudaremos como os muros de Jerusalém foram levantados, a introdução diz, e como Deus levantou o homem certo para executar esta obra. A obra era de Deus, o qual, como dono da obra, providenciou tudo o que era necessário para a sua realização, desde a autorização do rei para envio de Neemias até os recursos para custear a construção. Quando Deus está no negócio, meu amado irmão, Ele levanta a pessoa e dá os recursos para que a obra seja feita. Então, nunca esqueça que os seus projetos, os seus sonhos, os seus negócios e os seus empreendimentos, Deus estando, fazendo parte dele, Ele vai te capacitar ou vai enviar pessoas capacitadas para te abençoar. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, tenha certeza disso, que Deus é mestre em capacitar pessoas para empreendimentos e para coisas novas. Então, tenha isso como algo poderoso da parte de Deus para mim e para a sua vida. Louvado seja o nome de Deus. Deus responde às orações de Neemias. Eita glória, meu Deus! Que pedido, que coisa maravilhosa, meus amados irmãos. Deus envia emissário a Neemias. Deus enviou emissário para informar Neemias acerca da situação reinante em Jerusalém. Essa pessoa nada mais nada menos do que Hanani, o irmão de Neemias. Então ele tinha comunhão com o seu irmão. Olha que coisa poderosa, meu amado irmão. Deus enviou Hanani, que é o irmão de Neemias, para trazer a informação de como estava a cidade, como estava o restante daquele povo. E Hanani contou como os judeus que haviam retornado a Judá, após o cativeiro, estavam em grande miséria, muros fendidos, portas queimadas a fogo, eram símbolo de miséria, de desprezo. E fazia dos moradores daquela cidade vítimas fáceis de assaltantes. Está isso em Neemias 1:3. Por que isso, meus amados irmãos? Antigamente, as cidades fortificadas, muradas,
com suas portas gigantes. A gente vê isso nesses filmes medievais, até filme bíblico mesmo. A gente vê isso, nós vimos isso, meus amados irmãos. Aquelas portas gigantes, aqueles muros, era símbolo, irmão, de força, de proteção, de abrigo, de poder para os exércitos dominantes, para aquela nação. E quando o Hanani faz essa definição, essa descrição de que as portas estavam queimadas, os muros derrubados, e os moradores daquela cidade eram vítimas fáceis, o que quer dizer isso? Qualquer exército inimigo, qualquer pessoa pode invadir esta cidade que está sem proteção, e aqueles moradores eram vítimas de assalto, de caravanas do deserto, de saqueadores. Então, meus amados irmãos, aqui, digamos que quando a gente não está com a proteção de Deus, a gente é vítima de tudo isso. A gente vai ver no final a representação desses muros, como o profeta Isaías falou, que nós lemos aqui no começo da revista, no começo, no textual diz assim, ó: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição, nos teus termos, mas teus muros chamarás salvação e as tuas portas louvor. Ou seja, representa a proteção, ou seja, a salvação de Deus para o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. E isso, meus amados irmãos, é traduzido da maneira que ele trouxe o relatório, que os muros estavam arrebentados, as portas queimadas, e os moradores daquela cidade, muitos que já tinham voltado do cativeiro, estavam sujeitos a assaltantes, eram vítimas dos saqueadores do deserto e etc, irmãos. Então, nós precisamos desta proteção divina em nossas vidas, meus amados irmãos, como muros de salvação. Neemias, angustiado, jejua e ora. Deus despertou em Neemias uma profunda angústia pela situação do seu povo que morava em Judá. Neemias começou a jejuar e a orar. A oração inicial de Neemias está registrada em Neemias 1, capítulo 1, do verso 5 ao 11, que iniciou seu período de oração no mês de Quisleu. Nós vamos entender isso, como foi, ele iniciou o seu período de oração no mês de Quisleu. Qual é o mês de Quisleu? O mês de Quisleu, pela Bíblia, está escrito lá em Neemias 2:1, e no mês de Quisleu, no seu período de oração, no mês de Quisleu, que é dezembro. E Deus, que ouve as orações, fez resposta chegar no mês de Nissan, que ele fala que ele estava na fortaleza de Nissan. E Deus, que ouve as orações, fez a resposta chegar no mês de Nissan, que é no mês de março. Então, dezembro, janeiro, fevereiro, janeiro, fevereiro, março. Ou seja, 4 meses depois, pelos cálculos aqui, chegou a resposta à oração de Neemias. Deus responde às orações de Neemias. Como resposta às orações de Neemias, Deus despertou o rei para assumir a responsabilidade. Olha só, irmãos, Neemias, Deus respondeu às orações de Neemias, despertando o rei, para o rei assumir a responsabilidade do empreendimento. Meus irmãos, o que Deus pode fazer com a minha e a tua oração? A Bíblia diz que a oração do justo, ela pode muito para os seus efeitos. E eu tenho certeza, meus amados irmãos, que Neemias deve ter bradado, chorado e clamado diante de Deus. Eu lembro de uma recomendação do apóstolo Paulo, acho que em Colossenses ou em Tessalonicenses, que ele diz, Filipenses, ele diz: em tudo seja conhecida diante de Deus. Antes de tudo, seja conhecida diante de Deus as suas orações, as suas súplicas, os seus rogos, as suas intercessões, em tudo, antes de qualquer coisa. De eu e você tomar qualquer decisão, meus amados irmãos, a Bíblia diz que em tudo devemos levar a Deus em oração. Antes de qualquer coisa, as nossas súplicas, os nossos clamores deve ser apresentado diante de Deus. E Neemias deve ter rasgado o seu coração diante de Deus
e Deus despertou, quando ele contou ao rei, a Bíblia diz que Deus despertou o rei para assumir a responsabilidade do empreendimento, não só para enviar Neemias, dar carta, nomear Neemias como governador. Se você for ler o livro de Neemias, lá no capítulo 6, Deus despertou o rei de uma maneira tão especial, que ele, além de dar cartas e dar madeiras, dar todo o material para erguer os muros e as portas, a Bíblia diz que Deus, o rei Artaxerxes, elegeu Neemias como governador, meus amados, para poder, das províncias, para tomar essa decisão de levar a construção dos muros, e junto com as províncias lá da além do rio Eufrates e tudo mais, para que ninguém barrasse Neemias nesse projeto glorioso de erguer os muros de Jerusalém. Neemias era copeiro do rei. Certo dia apresentou-se diante do rei com semblante triste, interrogado acerca do motivo de sua tristeza. Neemias relatou a situação da sua cidade e do seu povo que ali vivia. Está lá em Neemias capítulo 2, do 2 ao 3. Por inspiração de Deus, o rei perguntou a Neemias: que queres agora? Ou seja, em outras palavras, meu filho, o que você precisa de ajuda para você fazer? É ir lá e resolver essa situação do sepulcro da cidade, do sepulcro dos seus pais. Que me pedes agora? Neemias orou ao Deus do céu para que pudesse responder ao rei dentro da direção de Deus. E em um momento Neemias teve sua chamada para ir a Jerusalém confirmada. E respondeu ao rei: peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a edifique. Ô irmão, que coisa, que pedido, que desejo, que posição nobre, meu amado irmão, da pessoa, minha amada irmã, pedir a Deus para erguer os muros, pensando no povo, na situação de miséria que aquele povo vivia, a cidade abandonada. Meus irmãos, Senhor, meu Deus, que o Senhor, eu entendo, irmãos, que só uma pessoa sendo despertada por Deus, verdadeiramente, ele vai fazer aquilo que agrada a Deus. E nós, amados irmãos, precisamos a cada dia sermos despertados por Deus para fazermos a vontade do Pai. Somente um despertamento genuíno de Deus podemos estar atentos à necessidade do nosso próximo, da vontade do Pai, seguindo fielmente as regras da sua palavra, segundo a orientação divina, para fazer notório os nossos feitos na terra diante de Deus e diante dos homens. Louvado seja o nome do Senhor. E foi isso que nosso irmão Neemias fez. Deus despertou o rei a atender o pedido de Neemias. Como foi isso? Neemias recebeu a carta do rei, dirigindo aos governadores da região, e ainda uma carta com a ordem para que o necessário para a construção fosse dado a Neemias. Olha que coisa linda. Tudo segundo a boa mão de Deus sobre Neemias. Deus é verdadeiramente o Deus daquilo que é impossível aos homens. Já falei aqui, Neemias não entendia, não tinha noção do que era esse negócio de construir. Se tinha, a Bíblia não relata. Ele era copeiro do rei Artaxerxes. Mas Deus capacitou ele para liderar esse povo, irmãos, e nessa empreitada. E a Bíblia diz que caiu na graça do povo, que todos se envolviam para fazer esta reconstrução e ajudar nessa empreitada. Então, meus amados irmãos, ninguém faz a obra de Deus sozinho, meus amados irmãos. Ninguém entra numa empreitada dessa, piedosa, cheia de temor, de preocupação, de amor pelo seu povo, pelos seus entes queridos, que não tenha ajuda de Deus. Você pensando em você produzir o bem, ajudar, erguer, e Deus, com certeza, entra nesse negócio de forma grandiosa. Tenha certeza disso. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Neemias, para realizar uma dessas tarefas impossíveis da Bíblia, Neemias era um homem comum, em uma posição especial. Ele estava seguro da condição de bem-sucedido copeiro do rei Artaxerxes da Pérsia. Neemias possuía pouco poder, mas grande influência. Olha só, ele tinha muita influência. Louvado seja o nome do Senhor. Do início ao fim, Neemias orou pedindo a ajuda de Deus. Ele nunca hesitou em pedir que Deus se lembrasse dele. Encerrando sua autobiografia
com as seguintes palavras: lembra-te de mim, Deus meu, para o bem durante a impossível tarefa. Neemias demonstrou uma capacidade de liderança incomum. Os muros ao redor de Jerusalém foram reconstruídos em tempo recorde. A respeito da resistência da oposição, Neemias chega a Jerusalém. Neemias fez o levantamento real da situação dos muros. Saiu à noite na companhia de poucos homens, sem dizer a ninguém qual era o seu objetivo em Jerusalém. Meus irmãos, olha aí o segredo, meus amados irmãos. O segredo está em nós não falarmos a ninguém os nossos sonhos, os nossos projetos. A Bíblia está registrada no capítulo 2 de Neemias, do 12 ao 16, que Neemias saiu à noite na companhia de poucos homens, sem dizer a ninguém qual era o seu objetivo em Jerusalém. Meu amado, não conta a ninguém seus projetos, não. Não relata a ninguém os seus sonhos, os seus projetos. Saiba que no mundo ainda existe muita inveja. E existe muita inveja também dentro da igreja, meus amados irmãos, no meio do povo de Deus. Tem muita gente invejosa, irmão, muita mesmo. Então, meus amados irmãos, vamos pegar o exemplo de Neemias. Não precisa contar os seus segredos, os seus projetos, os seus sonhos para ninguém. Você já deve ter ouvido isso N vezes na igreja, N pregadores falarem. Não conta para ninguém os seus sonhos, os seus projetos. E depois que ele fez o relato, o levantamento da real situação do que ia precisar para fazer, ele declara. Neemias declara sua intenção de reedificar os muros. Tendo se inteirado da verdadeira situação dos muros de Jerusalém, Neemias convocou os judeus, os nobres, os magistrados, olha só, e todos os que faziam a obra, e juntos reedificaram os muros, para que não mais estivesse em opróbrio, declarando-lhe como a boa mão de Deus lhe fora favorável, como também as palavras do rei. Então disseram a todos disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para a obra. Isso está relatado no livro de Neemias, capítulo 2, do verso 17 ao 18. Então, meus amados irmãos, quando Deus está no negócio, num projeto, eu já falei isso, Deus vai levantar pessoas, irmãos, para te ajudar. Deus vai levantar pessoas para te abençoar, para somar com você, para ser um com você em Cristo Jesus. Não tenha medo disso. Quando ele contou as orações que ele fez a Deus, a situação, e que como Deus moveu o coração do rei Artaxerxes para dar a ele cartas nas províncias, dar o material para erguer, dar o material para fazer toda a construção dos muros, as madeiras de cedro para erguer as portas e para fazer toda a obra, ele falou: poxa, se eu não juntar com esse homem, eu vou espalhar. É assim que tem que ser o pensamento. O evangelho é para somar as ideias, o conceito, a ideia, os favores divinos. Eu recebi um favor divino e eu quero compartilhar com vocês. Eu quero construir os muros, eu quero dar uma morada digna, eu quero dar proteção para esse povo, proteção dos muros, das portas. Esse povo está correndo risco de assaltantes, de salteadores, de ladrões. Nós temos que erguer esses muros. E a Bíblia diz que foram unânimes, todos abraçaram esta causa e foram para cima, irmãos, e foram tempo recorde para erguer esses muros. Então, meus amados irmãos, que o Senhor nos desperte a cada dia, porque eu creio que uma mente, um coração despertado por Deus pode fazer grandes coisas para a obra e para o reino de Deus. Deus está à procura de pessoas para Ele despertar, para fazer a sua obra, para produzir frutos no seu reino, para fazer parte dignamente, frutificando no seu reino. Então, meus amados irmãos, não tenha medo de se colocar na brecha como Neemias colocou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Neemias inicia o levantamento dos muros. Qual foi o plano de Neemias, meus amados irmãos? E qual será o meu plano e o seu plano com base nessa história do copeiro Neemias, grande homem de Deus? No capítulo 3,
Neemias dividiu a tarefa de construção em partes, tendo cada parte uma porta. Olha que coisa calculada, meu amado irmão. Então, você que está aí, que está nos assistindo, que tem um grande empreendimento em sua vida, nada que você começa a fazer na sua vida, você faz tudo de uma vez. Não tenha por isso. Tenha projetos, irmãos. A Bíblia diz que quem é aquele que quer construir uma grande casa, tem um grande projeto, que não senta para analisar cada coisa. Vamos tomar como exemplo esse irmão. Ele sentou, colocou a tarefa da construção em partes, tendo cada parte uma porta. Simultaneamente, lado a lado, haveria pessoas encarregadas de levantar o muro ao longo de toda a sua extensão, ou seja, eram 12 portas. Cada porta dessa, cada lado de uma porta, tinha uma equipe. Irmão, Deus lá não vai levantar uma pessoa para não dar estratégia para ele, meu amado. Então peça a Deus estratégias para que você venha tomar decisões acertadas, decisões sábias, que você venha ser o empreendedor do seu negócio com maestria, com sabedoria divina. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas delas edificando o pedaço do muro que ficava em frente à sua própria casa, ou seja, o camarada tinha a casa em frente ao muro que estava fendido e derrubado. Então ele era como se ele colocasse assim, ó, você está de frente à sua casa. Você vai cuidar desta obra de construir e levantar um muro que caiu em frente à sua casa. Qual é a pessoa que não vai querer fazer isso? Então, isso é estratégia divina, gente. O muro que caiu vai ser erguido em frente à sua casa e você vai erguer ele. Erga o muro. Havia também grupos encarregados de levar o entulho, trazer material e etc. Meu amado irmão, toda obra tem os seus trabalhos, mas quando é instruída por Deus, cada um ocupa a sua função. Ninguém fica sem trabalhar no reino de Deus. Ninguém fica sem função. Ninguém fica. Talvez você não esteja trabalhando em nenhuma função na igreja hoje, mas sempre tem função na igreja para todos. Ninguém fica parado, porque aqui ninguém ficava parado. Louvado seja o nome do Senhor. O coração do povo se inclinou para trabalhar. Neemias 4:6. E logo já era possível notar que os muros cresciam e as roturas começavam a ser tapadas. Está lá em Neemias 4:7. Os irmãos podem ler que esse livro é um livro maravilhoso, que Deus despertou esse homem aí para fazer esta tão grande obra. A tática de Neemias, qual foi a tática dele? Você tem uma tática? Eu tenho uma tática? Se nós não tivermos, amado, a partir de hoje vamos aprender com este homem aqui, que este Deus despertou para fazer a diferença no meio dos judeus. A tática de Neemias de engajar todos os judeus na obra da edificação do muro é um exemplo muito importante a ser seguido pelas igrejas em seu trabalho de evangelização. Meus amados, o que aconteceu com a evangelização? As igrejas não evangelizam mais, não faz mais o ide do Senhor. Meu Deus, tem misericórdia. Que o Senhor venha despertar, Senhor. Eu sei que agora está tendo período de pandemia, está difícil, mas é só botar uma máscara na cara e ir, meus amados irmãos. Uma máscara no rosto. Outro dia aí eu vi o pessoal da sede fazendo evangelismo, foi bonito. Palmas, glória a Deus. Que Deus possa realmente, irmãos, a gente possa despertar para fazer alguma coisa para Deus, amados irmãos. Para a gente não se apresentar diante de Deus com mãos vazias, como diz a palavra. Posso tendo as mãos vazias, sem Jesus eu me encontrar. Meu irmão, não dá para ter as mãos vazias e se apresentar diante de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Assim também o pastor da igreja deve ter direção do Espírito Santo, orientar os crentes a entregarem-se a Deus para realizar a obra do Senhor. Está faltando muito isso em nosso meio, meus amados irmãos. Que Deus desperte os pastores, os evangelistas, os homens de Deus a cumprir-se de Jesus, a bem detalhado,
como Neemias fez. Um povo fica em frente à sua casa, nos muros, cada etapa, dos 12 portas, cada em frente a 12 portas, cada um pegava um pedaço para construir. Meus amados, isso é algo glorioso da parte do Senhor. Trabalhar para o Senhor enche o coração dos crentes de grande alegria. Bem verdade, meus amados irmãos, é um gozo incomparável. A união dos judeus ficou ameaçada. Já teve problema aqui. Apesar da boa organização e a união necessária para a realização daquela grande obra, estava ameaçada. Surgiu um problema entre os pobres e os ricos. Neemias tomou conhecimento do problema e sabiamente resolveu, e a obra prosseguiu. No tópico 8, na lição número 8, vamos voltar a falar sobre este problema que ele resolveu entre os ricos e os pobres aí na construção dos muros de Jerusalém, para erguer os muros de Jerusalém aí. Neemias convocou uma assembleia com os líderes judeus. Ele lhe contou como Deus tinha convocado para realizar essa missão e como o Senhor tinha agido sobre o rei para que o ajudasse. Não apenas ao dar-lhes autoridade de governador, como governador, mas também ao tornar disponível a ele os materiais necessários para realizar o trabalho. Este fervoroso apelo recebeu uma resposta rápida. Impressionados com o zelo de Neemias, os líderes judeus responderam imediatamente, ou seja, ele compartilhou com o povo, falou como tudo aconteceu, como Deus tocou no coração do rei Artaxerxes, e o povo ficou comovido, ou seja, as pessoas entenderam que Deus era com Neemias, ou seja, nós precisamos buscar a Deus de maneira tal que as pessoas venham entender que Deus é conosco, para nos ajudar a fazermos a obra de Deus com maestria, com graça e com poder. Louvado seja o nome do Senhor. O tópico 4 aqui, essa lição tem 6 tópicos, é bem grande. O tópico 4 diz: o levantamento dos muros provocou grande oposição. Iniciada a edificação dos muros, apareceu um camarada, 3 camaradas, 2 aliás, Sambalate e Tobias. Olha só, Sambalate e Tobias indignaram-se grandemente e usaram várias estratégias para parar a obra. Olha só, várias estratégias para fazer a obra parar. Todavia, Neemias e seus liderados, ajudados pelo Senhor, conseguiram vencer todos os obstáculos que se levantaram e trabalharam sem cessar até a conclusão do muro. As diferentes formas de ataque dos inimigos judeus e como Neemias conseguiu vencê-los será assunto da lição 9 deste trimestre. Então, meus amados irmãos, é só uma palhinha aqui de como foi tratado os assuntos aqui dos opositores Sambalate e Tobias. E diga-se de passagem, pode ter certeza, todo empreendimento que você venha fazer para Deus, ou se preparar para Deus, vai ter os Sambalates e Tobias na sua vida. Mas quando eles se levantarem, é porque a vitória está certa e Deus está preparando e vai dar a vitória certa para mim e para você. Não temas com os Sambalates e Tobias que se levantarem na sua vida. O muro foi concluído. Neemias 6,15. Esta vitória teve grande repercussão. Até os inimigos tiveram de reconhecer que o nosso Deus fizera esta obra. Eita glória! Está lá em Neemias 6,16. Como eles venceram as ameaças. Neemias e o povo foram alvos de zombaria, de ameaças.
uso de força, de desânimo e de medo. O capítulo 3 do livro de Neemias revela como se pôde vencer a oposição da obra. Como foi vencida a zombaria? A zombaria foi vencida pela oração e determinação. Como é que você tem vencido a zombaria que tem vindo na sua vida? Como é que você tem vencido as pessoas que se levantam para zombar da sua vida? E falando que não vai dar certo, que você é um derrotado, que você não vai vencer, que você está perdendo tempo. Como é que você tem vencido a zombaria? As pessoas que se levantam para zombar de você, como é que nós temos vencido? Foi vencida, Neemias venceu na oração e na determinação. Então, meus amados, nós vimos aí que a oração é o princípio de tudo. A oração é falar com Deus, é contar para Deus os teus problemas, contar para Deus a tua dor. Não tem outra forma de você vencer a zombaria, as pessoas que ficam zombando e menosprezando você, se não for pela oração e pela determinação, você falando com Deus, contando para Deus os teus problemas e contando para Deus a tua dor. Não tem outra forma. Como foi que Neemias venceu a ameaça? A ameaça da força foi vencida pela oração apropriadas, medidas de segurança. Eu vou orar, mas eu vou proteger. Eu vou orar, mas eu vou criar os meus mecanismos de defesa. Aquilo que eu colocar, eu vou orar, mas eu vou evitar falar da minha vida. Eu vou orar, mas eu vou evitar expor a situação. Eu vou orar, mas eu vou evitar ficar falando para todo mundo, espalhando da minha vida. Eu vou orar, mas eu vou evitar ficar expondo, ficar falando para pessoas descompromissadas, das pessoas que não estão preocupadas comigo, que não estão no mesmo pensamento, que não estão com a mesma intenção. Tudo isso, irmãos, a ameaça da força foi vencida pela oração e apropriadas medidas de segurança. É o que a Bíblia fala, vigiar. Tem que orar e vigiar, meu irmão. Você está orando, mas não está vigiando. Aí deixa as portas abertas, deixa as brechas abertas, e o inimigo entra e começa a minar suas forças e zombar de você. Então, é necessário orar e vigiar. O desânimo e o medo foram vencidos pela fé dos dirigentes piedosos e pelo seu incentivo. Então, meu amado, a desânimo e o medo foram vencidos pela fé. Quem tem fé não tem medo. Sabe por quê? Porque no Evangelho de João a Bíblia diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. E esse amor, ele vem de Deus e ensina a gente a não temer. Então, quem tem fé não teme e não tem medo. Quem tem fé não tem medo. Ainda que você tenha medo, a sua fé precisa ser maior para vencer o medo. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Olha só. O verdadeiro amor lança fora todo medo. E esse verdadeiro amor, ele vem de Deus e ensina a gente a não temer. Então, se o verdadeiro amor lança fora todo medo, e esse verdadeiro amor que vem de Deus ensina a gente a não temer, então, meu amigo, só buscar a fé em Deus. A fé vence todo medo. Para a dedicação dos muros, foram convocados todos os levitas, a fim de dedicarem os muros com alegria, com louvores e com canto, com saltério e com adufes e harpas. Está registrado em Neemias 12, 27. Aqui purificaram-se os levitas e sacerdotes e logo purificaram todo o povo e as portas e o muro. Está lá em Neemias 12, 30. O ato de dedicação inclui procissões ao longo dos muros, as quais pararam diante da casa de Deus, onde houve sacrifício. Ou seja, eles faziam tipo umas procissões em volta do muro para comemorar em sacrifício, tipo uma forma de celebração. Aqui é uma forma de cada parte do muro, cada porta parava, celebrava aquela celebração de festa, como o povo era muito festeiro naquela época, a festa dos tabernáculos, várias festas que tinha, a festa dos pães asmos, enfim.
toda mão que eles, em volta dos muros, eles paravam, faziam sacrifício para Deus. Paravam, faziam sacrifício para Deus. Você pode acompanhar isso depois no livro de Neemias, capítulo 12, no versos 30, 38 e 40. Eles paravam em cada etapa da obra, em volta dos muros, das portas, eles paravam e sacrificavam a Deus. Da maneira que foi instituído o culto por Zorobabel, na forma de sacrificar, de cultuar a Deus. Então eles paravam em etapas diferentes, sacrificavam e cultuavam a Deus, ou seja, uma forma de reconhecer, porque nós temos que ser gratos a Deus. Nós temos que fazer culto de ação de graça, nós temos que celebrar e ser grato a Deus. Eles paravam e numa forma de gratidão, de agradecer a Deus pelo grande feito, pela realização da obra, pelo financiamento da obra, pelo empreendimento que o rei Artaxerxes bancou a obra, a madeira e tudo para levantar o muro. Que não sei se na época tinha cimento, tinha cal, o que tinha, com pedreiros, pessoas capacitadas por Deus para esta obra. Então, meu amado, Deus capacitou o povo e eles tinham motivo de sobra para celebrar e agradecer a Deus. Você tem motivo de sobra aí para agradecer a Deus? Você tem algo que você está projetando na sua vida que você vai ter muito que agradecer a Deus? Então, meu santo, minha santa, faça isso. Faça isso. Está entendendo? Participe. Se coloque numa posição que você venha a ter grandes motivos de agradecer a Deus, porque teve uma hora que eles quiseram impedir Neemias e chamaram eles para ir para se reunir não sei aonde aí, no local. Neemias falou bem claro: estou eu fazendo uma grande obra de modo que eu não posso parar, ou seja, eu estou envolvido nesta causa que Deus colocou nas minhas mãos e eu não vou parar. Pense sempre assim, amados e amadas, estamos envolvidos numa grande obra de modo que nós não podemos parar. Quem é que pode parar a gente? Só a gente mesmo, porque Neemias falou: eu estou envolvido numa grande obra de modo que eu não posso parar, vão vocês fazer o que vocês têm de fazer para lá. Então esse é de ser o desejo do nosso coração, de nós estarmos tão envolvidos com Deus na sua obra que nada vem impedir a gente de parar no meio da caminhada. Então louvado seja o nome do Senhor. A alegria de Jerusalém era tão grande que o som da festa podia ser ouvido ao longe. Está no verso 43 de Neemias 12. Então era muito motivo de gratidão a eles, a Deus, que eles, a Bíblia diz que a alegria era tão grande que dá para ser ouvido de muito longe o som daquela celebração. Então, meus amados irmãos, você tem motivos para celebrar a Deus, então faça sem medo a celebração, a sua festa de alegria, de contentamento, de celebração ao Senhor, louvando e glorificando e exaltando a Deus, como esse povo estava fazendo, por ter alcançado a vitória, por ter conseguido erguer os muros. O povo agora estava sob proteção, livre dos assaltantes, dos salteadores, dos ladrões, dos saqueadores do deserto. Meu irmão, minha irmã, tudo isso é colocado diante de Deus, como Ele dá a proteção devida para o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. E por último tópico, os muros trazem ensino simbólico importante. Olha que coisa poderosa essa lição. Os muros trazem ensino simbólico importante. Qual é esse ensino? A Bíblia fala da salvação como muro. O texto áureo fala da salvação como muro. Como é que é isso? Aos teus muros chamarás salvação, e as tuas portas louvor. Está em Isaías 60, 18, que foi o texto áureo. E no final aqui, ele coloca como no último tópico: os muros trazem ensinos simbólicos importantes. Por isso que Deus despertou em Neemias para levantar esses muros, porque simbologicamente os muros chamarás salvação e as portas chamarás de louvor. Isaías 60, 18. E ainda uma forte cidade temos a quem Deus pôs salvação por muro e antemuros. Está em Isaías 26, capítulo 26, verso 1 também. Então, simbologicamente,
é algo poderoso aqui de Deus. Uma forte cidade temos aqui em Deus, pois a salvação por muro e antemuros. Como é que é isso? Nós vamos entender como é que é isso. O muro da salvação fala da divina proteção. Eita glória! Quem acompanhou a aula desde o começo, das 10h09h27, quando eu abri a lição, o muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele. Eita, você está dentro do muro da salvação ou você está fora dele? Olha aí, começou a apertar o negócio aqui. O muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele. Observamos que o levantamento dos muros foi resultado de um despertamento. O crente despertado sente uma imperiosa necessidade de conservar-se dentro dos muros da salvação, onde ele é protegido pela excelente grandeza do poder de Deus. Olha aí a simbologia dos muros, meu amado, minha amada. Por isso que Deus despertou Neemias e ele foi até o rei, e o rei fez o que fez por despertamento divino também. Meu Deus! O crente despertado sente uma imperiosa necessidade de conservar-se dentro dos muros de salvação, onde ele é protegido pela excelente grandeza do poder de Deus, e pode dizer, como Paulo, eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que ele é poderoso para nos guardar meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo 1:12. Então, meus amados irmãos, aquele que é despertado tem a imperiosa necessidade de se conservar dentro dos muros da salvação. Você está sendo despertado a se conservar na sua salvação, dentro dos muros da salvação. Dentro do muro da salvação, onde há proteção de Deus, onde há o poder divino para mim e para você, porque você foi despertado a estar dentro dos muros de proteção da salvação divina. Olha que coisa poderosa, meus amados irmãos, no que deu isso. O muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Como assim, meu amado? As fronteiras deste mundo foram alteradas muitas vezes, porém a fronteira entre o reino da luz e o reino das trevas continua inalterada. Continua inalterada. O que é trevas, o que é luz. E você está dentro do muro de salvação, da proteção divina. Ei, você é participante da proteção divina. Você faz parte desse muro de proteção. Você está do lado dele, do lado de cá. Louvado seja Deus. Olha aí. As fronteiras deste mundo secular foram alteradas, porém as fronteiras entre o reino das trevas e o reino da luz continuam inalteradas. A Bíblia diz, eu, o Senhor, não mudo. Está lá em Malaquias 3,6. O reino de Deus e o reino deste mundo são inteiramente irreconciliáveis. Meu Deus, você é separado por Deus para viver no muro de salvação, de proteção de Deus, onde há poder, regeneração e graça divina. Você não pode passar para o outro lado do muro, que é o muro das trevas, do reino das trevas. O reino de Deus e o reino deste mundo são inteiramente irreconciliáveis. Que comunhão tem a luz com as trevas? 2 Coríntios 6,14 está dizendo literalmente, intrinsecamente, que existe uma separação. Existe uma divisão entre o reino das trevas e o reino da luz. Você e eu temos que estar no reino da luz, no reino de separação que Deus separou para eu e você estarmos, que é no reino da luz. E existe um muro de separação entre o reino da luz e o reino das trevas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque um você agrada e outro você aborrece. Ou seja, a Deus e a Mamon. Está lá em Mateus 6,24. Então existe um muro de separação para te dar proteção para mim e para você. E eu e você quer passar para o outro lado do muro, onde não há proteção, onde não há segurança, não há muitas vezes amor, nem o poder de Deus para te guardar e para te livrar. Por isso que a salvação simbológica do muro, representado, escrito pelo profeta Isaías 60, no capítulo 60, 18, representa a salvação. Por quê? Porque quem está no reino de Cristo, no reino de Deus,
está sob a proteção e o poder e os cuidados divinos. Quem está do outro lado do muro, que é o reino das trevas, está sem proteção. Então ele diz que aquele que está do reino de cá não se mistue com o reino de lá. Louvado seja o nome do Senhor. O fato de o muro da salvação ser uma divisa entre o reino de Deus e o mundo não significa que há uma proibição pela qual o crente não tem direito de fazer o que quer. Olha aí, Deus é tremendo, meu amado irmão. Deus não coloca um cabresto em você, não. Você tem liberdade de você seguir a Cristo. Olha aqui, o fato de o muro de salvação ser uma divisa entre o reino de Deus e o mundo não significa que há uma proibição pelo qual o crente não tem direito de fazer o que quer. O crente é livre. Aleluia. Todavia, a mesma linha divisória representada pelo muro da salvação passa também dentro do coração. Olha aí, passa também dentro do coração. O que quer dizer isso? Por isso Paulo escreveu: a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6,14. E podemos assim fazer nossas palavras as de Paulo: o que para mim era ganho, reputei como perda. Está lá em Filipenses 3,7. O que era para mim ganho, reputei como perda por Cristo, por Cristo, por motivo de consciência para com Cristo. Filipenses 3,7. Finalmente, a salvação transforma o crente de tal forma que ele começa a querer aquilo que o Senhor quer. Olha que coisa linda, meus amados irmãos. Que coisa preciosa. A salvação, finalmente, a salvação transforma o crente de tal forma que ele começa a querer aquilo que o Senhor quer. E passa a orar e dizer: seja feita a tua vontade. Mateus 6,10. O segredo de uma vida cheia do Espírito Santo é: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior, do seu ventre. Está lá em João 7,38. Então, meus amados irmãos, acabou o último tópico aqui da lição. Nós vamos refletir algumas coisas. Quem esteve acompanhando desde o começo e quem vai participar, quem vai assistir depois, vai entender o propósito de todo esse negócio de Neemias ser levantado para erguer os muros. Para refletir a respeito de Neemias, reconstrói os muros de Jerusalém e responda: como se chamava o emissário enviado a Neemias? Hanani, seu irmão. Como viviam os judeus que haviam voltado da Babilônia? Viviam em grande miséria. Olha aí. Antes de iniciar a reconstrução dos muros, que fez Neemias? Fez um levantamento minucioso e real da situação. Que profissão exercia Neemias na corte? Profissão de copeiro. O que nos lembra o muro da salvação? Lembra de proteção, de que a proteção de que desfrutam todos aqueles que se refugiam em Jesus Cristo. O que nos lembra o muro de salvação? A proteção de que desfruta todos aqueles que se refugiam em Jesus. Então, meus amados irmãos, está dado por encerrada esta aula. Eu louvo a Deus por este momento aqui, por estar com os irmãos. Agradeço a todos que participaram e que estiveram aí, aqueles que ainda vão assistir. Que Deus possa nos iluminar e para entender esta mensagem, o conteúdo perfeito e poderoso desta mensagem de Deus para as nossas vidas. Agradeço desde já aí os que estiveram assistindo. Que Deus possa abençoar a irmã Thelma aí, todo o pessoal que estava aí, a irmã Áurea, a Deise, todos os irmãos que estiveram assistindo aí a EBD. Aleluia, louvado seja Deus. Obrigado a todos, que Deus os abençoe ricamente. Estamos gratos a Deus por tudo, ao pastor Robson, ao pastor Josué, a todos que sabem desse trabalho e que estão nos apoiando aí na divulgação, no estudo da escola bíblica, até que volte a aula presencial. Estaremos fazendo essas lives todos os domingos aí da EBD 2020, terceiro trimestre. Obrigado a todos, em nome do Senhor Jesus, que Deus os abençoe ricamente neste dia e nesta hora. Obrigado.